Quero meditar com a igreja nesta noite, Salmo 1. Glória ao nome poderoso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele e somente Ele que vive e que reina para todo o sempre. Salmo 1 diz assim para nós: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo próprio. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a palha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Louvado seja o precioso nome do nosso Deus, Ele que mais uma vez nos dá a oportunidade de refletirmos, aprendermos e sermos edificados com a sua gloriosa palavra. Eu gosto muito deste livro dos Salmos, é tanto que nós temos mais de 130 mensagens no nosso canal do YouTube só sobre Salmos. E eu tenho sido muito alimentado com esta literatura poética dos filhos de Israel. Os Salmos eram para os judeus como a harpa cristã é para nós. Era cantado do primeiro até ao último. Geralmente nós lemos, dificilmente se ouve mensagens sobre o livro de Atos ou o livro de Salmos. É mais um livro de leitura devocional. Geralmente quando estamos precisando de uma mensagem de motivação, alguém procura esse livro de Salmos, e Deus se utiliza muito mesmo da sua mensagem para falar aos corações. Até mesmo as pessoas que ainda não são evangélicas leem muito esse livro do Velho Testamento, e ele nos traz palavras de encorajamento, de ânimo e motivação, mas também tem ensinamentos para a nossa vida cotidiana. Esse salmo, por exemplo, Salmo 1,
ensina coisas importantes no que diz respeito àquelas pessoas que o versículo 6 chama de justos. Justos não porque são perfeitos, não é isso. Justos não porque não erram, não porque não falham, não é isso. Na época em que este salmo foi escrito, o justo era aquele que vivia de acordo com a legislação de Moisés. O justo naquela época eram aqueles que viviam na presença de Deus, buscando a Deus com um coração sincero, a quem o versículo 1 chama de bem-aventurado. Eu estava pensando, antes de vir aqui à igreja, o conceito desta palavra bem-aventurado para nós e para as pessoas do mundo. Por exemplo, as pessoas que ainda não são convertidas ao reino de Cristo Jesus, para ser bem-aventurado lá no mundo, é aquela pessoa que tem muito dinheiro, muitas riquezas materiais, possessões econômicas, reservas cambiais. Quando a Bíblia diz que o dinheiro é a raiz de todos os males, e eu fico pensando que uma das coisas que muito mesmo atrapalha do ser humano viver uma vida digna na presença de Deus são as coisas materiais. Dificilmente você vai encontrar um rico servindo a Deus como deveria. É muito difícil. Jesus falou sobre isso quando falou sobre o camelo, né? Mas ele diz que dos pobres é o reino de Deus. Então os conceitos do mundo é totalmente inverso ao que nós pensamos, ao que nós imaginamos. Para o homem carnal, bem-aventurado é aquele que tem várias mulheres, por exemplo. Aí a Bíblia diz que os adúlteros não herdarão o reino de Deus. E aí citaríamos várias colocações aqui, conceitos mudando, diferente de nós. Quando a Bíblia está dizendo aqui, nesta noite, que bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Geralmente, quando se quer tomar decisões importantes na vida, alguém procura outrem. A questão é: a quem nós devemos tomar conselho naquelas decisões importantes para nós e para os nossos familiares? A quem nós devemos buscar e tomar o conselho? Nós que servimos a Deus não devemos andar no conselho dos ímpios. A palavra ímpio, eu vi aqui nesse Salmo 1, fala 5 vezes, também dando uma explicação do que é ímpio. Conforme a época em que este Salmo foi escrito, eram todos aqueles que viviam distantes de Deus, que não buscava a Deus, que não praticava os mandamentos da lei de Moisés. Eram chamados também de gentios, os pagãos, as pessoas idólatras, as pessoas que davam as costas para o Criador de todas as coisas. Eram os ímpios,
Hoje, os ímpios são aqueles que não servem a Deus, que não são novas criaturas, que não andam dignamente na presença de Deus, que não pensam, que não buscam as coisas que são de cima. É aquele que ainda não nasceu de novo, não passou pelo processo do novo nascimento, nem na regeneração espiritual. Esse é o conceito do Novo Testamento. É aquele que despreza as coisas de Deus. Então o crente jamais deve andar no conselho dessas pessoas. Nós temos o Espírito Santo que nos orienta, nós temos o nosso Papai Celestial que quer o melhor para nós. Então por que buscar conselho dos ímpios? Não. Nem se detém no caminho dos pecadores. Se deter é viver. É a mesma coisa que também andar no caminho dos pecadores. A Bíblia diz que nós devemos ser imitadores de Deus, como filhos amados, imitadores dos heróis da fé. Falou Paulo: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Imitar quem dá bom exemplo na presença de Deus, diante da sociedade, e não se deter no caminho dos pecadores, nem, terceiro, se assentar na roda dos escarnecedores. Crente não é para estar em roda de escarnecedor, não. Correto? Às vezes as pessoas me veem e dizem assim: tu estava viajando, pessoal lá da rua, né? Tu estava viajando? Não. Mas nunca eu te vi. E quer ver a gente é na praça, é conversando com as rodinhas lá no meio da rua, conversando coisas inconvenientes. Não é assim? Mas qual é a recomendação para nós que servimos a Deus? Como agradar a Deus? Como ser bem-aventurado na presença de Deus? Porque no nosso conceito, bem-aventurado é ser feliz, é ser abençoado abundantemente. É aquele que medita, antes tem o seu prazer, o seu contentamento. É na farra? Não, de jeito nenhum. É falando mal da vida dos outros? Também não. Qual é o prazer do bem-aventurado? Na lei do Senhor. Porque na lei de Deus ele medita de dia e de noite. Tem pessoas que têm tempo para tudo. Passa 2 horas em frente à televisão, falando sobre política, falando sobre futebol, mentindo. Estou falando de nós aqui não, né? As pessoas lá de fora é assim, passa o dia todo envolvido em alguma coisa, tem tempo para tudo, mas não pega na palavra de Deus, não medita na palavra de Deus. Mas o bem-aventurado, o feliz, o justo que serve a Deus, ele dia e noite, de dia e noite, de noite e de dia, está sempre meditando na palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus que nos orienta a estar no centro da vontade do Senhor. Aí o salmista, ele fala numa linguagem simbólica e diz assim que o bem-aventurado, ele é como uma árvore plantada
junto a ribeiros de água. Semana passada, no sábado, nós fomos para a Serra de São Pedro e eu ia conversando com o Vanderlei e vi o riacho lá, com água no riacho, em cima da serra. Eu fiquei admirado, porque lá na Carnaúba, ali já perto da barragem, não é? Você pode andar no rio aí, não tem água. Lá em Nóia você não encontra um poço d'água no rio, não. E lá na serra, e eu falando com o Vanderlei, disse: é porque tem moita aqui. É a árvore plantada junto a ribeiro de água. Uma coisa alimenta a outra. Aí diz que as folhas não caem e dá fruto. Porque vive de acordo com a palavra de Deus. Tem que dar fruto. Está escrito que pelos frutos se conhece a árvore. Tá bom? Fruto. Tem vontade de fazer as coisas para Deus, tem vontade de pregar, de cantar, de caminhar, de evangelizar. Está sempre envolvido, né, irmão José? Desce a serra, sobe a serra, dando fruto para o reino de Deus, orando, cantando. Está envolvido, dando fruto, não é inútil. Quem é bem-aventurado, justo, considerado por Deus assim, como diz a sua palavra, tem prazer nas coisas celestiais do nosso querido Deus Todo-Poderoso. Aí diz o texto que tudo quanto fizer prosperará. Vai dar certo. Vai dar certo. Se não tem dado certo, precisa colocar uma peça no devido lugar. Se colocar a peça no devido lugar, se encaixar direitinho, aí tudo quanto fizer prosperará. Porque a boa mão de Deus abençoa e faz dar certo. Proporciona vitória na vida de cada um de nós quando estamos como bem-aventurados de acordo com a palavra do nosso Deus.